Bom, irmãos, a pedido do meu Senhor, Ele pediu para tratar sobre esse tema que é o nascer de novo ou um novo nascimento, cujo aqui o nosso Salvador, com Ele é uma experiência redentiva. O novo nascimento, como nascer de novo no Evangelho da vida dele, não é um renascentismo. Tá? Quero dizer, não está interpretado dessa forma, da maneira mais filosófica e materialista, de que essa transformação que Deus nos prometeu pelo Filho, de que ela atinja as coisas, o mundo, o sistema e etc. De que seja traduzido como um potencial de vida, de que seja traduzido como uma forma humanista, até mesmo política, até mesmo capitalista, porque o renascentismo abriu as portas para o protestantismo, abriu as portas para o capitalismo, e muita coisa pode se falar desse assunto, e não é objetivo comigo, nem com você, porque nós vamos pregar a palavra dele, né? Mas a questão aqui é esta, que hoje a igreja, e grande parte, 90% delas, traduzem que evangelho e a descida dele aqui nesse mundo tenha esse objetivo e esse propósito, de atingir as coisas. E quando o pastor fala as coisas, num conceito realmente materialista mesmo, tá? Então, nesse conceito de que o evangelho realmente seja um renascentismo, a tradução é mais ou menos essa, de que o evangelho realmente leva em conta ou objetiva a supervalorização do homem e da vida dele no mundo. O protestantismo prega isso, a reforma protestante defendeu isso até o dia de hoje, defende. Então, pastor, eu vou trabalhar aqui alguns aspectos importantes que vão deixar claro exatamente para nós qual é a proposta do Cristo para este mundo mediante aquilo que se cumpriu nele e ele testemunhou. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe. Quando o homem lhe lança toda a sua perspectiva e a sua esperança de que Deus realmente esteja trabalhando algo em favor dele, ou do que ele está necessitando e precisando, e se descobre, né, que esse favor, que essa misericórdia, que essa graça não atingiu nem esse homem, nem a situação em que ele está. Que eu deixo claro para os irmãos que é frustrante. Não obter resposta de fé é uma coisa frustrante. Agora, Jesus deixou uma coisa muito clara para nós. É necessário que seja legítimo tudo o que essa igreja professa e pratica aqui, do que diz respeito a Ele. Porque está já antecipado pelo Senhor que se o propósito que estamos aqui vivendo com Deus, ele não for bíblico, ele não for legítimo, o resultado está comprometido. E Deus não vai honrar. Então eu entendo que a religião, ela é uma perspectiva, mas não é um fato. A religião, ela é um pensamento, mas não é nada concreto. Ok? Então você pode crer no que você quiser, você pode praticar o que você quiser, mas a questão é essa. Que só Deus vai poder, naquele momento, naquele instante, dar o seu testemunho. Como já dizia João, né? O testemunho dele é maior do que o dos homens. Então, o que a gente espera? Que tudo aquilo que seja feito, que tudo aquilo que seja trabalhado aqui, seja legítimo, porque lá na frente nós vamos precisar disso. De que a teoria será confirmada. De que aquilo que pensamos, falamos, discursamos sobre fé, Deus realmente venha testificar. Então eu venho dizendo aqui para os irmãos, quando obviamente o Senhor toca no meu coração, eu volto a falar de novo. Tá? O objetivo não é dar essa impressão, irmãos, de que a gente está estreitando o caminho aqui. No que a gente ensina, no que a gente doutrina. Pelo contrário, nós temos aqui um propósito de se preocupar de falar aquilo que a gente realmente pode provar nele. Porque se conseguimos provar nele o que estamos ensinando aqui, você já tem um grande caminho já antecipado, adiantado, para que esta obediência não abra falência, mas seja marcada por experiências e confirmações. E eu desejo do fundo do coração que isso aconteça com você. Tá? Acreditar não é poder. Acreditar não é autoridade. Tá? Crer não é autoridade.
A autoridade é a fé. É o que se confirma nele. É o que se prova nele. Então eu espero, meu bom Jesus, que você tenha compreensão disso. E eu, então, já voltado para essa questão do que é o nascer de novo ou o novo nascimento, primeiro detalhe importante que o pastor quer abrir aos irmãos aqui é o conceito de vida. Porque Jesus pregou sobre uma vida, mas que não é a vida natural. E quando o pastor eu falo de vida natural, eu digo aquela, né, cujo Deus instituiu no processo da criação. Porque aquela vida natural que foi instituída por ele, no que diz respeito à formação do homem, aquilo é um processo diferente e separado da vida que Jesus cumpriu. Ou esta que ele prometeu. Aquela que Adão foi formado e criado, ela se corrompeu. Ok? Não Deus com ela, mas a quem ele confiou vida. E posteriormente isso foi hereditário. Que quer dizer que chegou para todos. E é uma situação e uma realidade universal. Que é chamada na teologia de pecado original. Então quando Jesus ele fala da vida que ele trouxe, ele não se refere àquela, nem àquele homem. Mas o que ele iria, na verdade, prover. Dele mesmo, que é uma coisa bem diferente. Mas eu queria abrir já esse texto, Tiago 4,14, que quando a gente fala, né, a respeito da vida, num sentido material, num sentido humano, num sentido até mesmo estético, Tiago 4,14. Porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Que quer dizer o quê? Que não está tratando aí que ela seja insignificante. Está deixando claro que ela não é tão importante assim. Que há uma prioridade, há um princípio maior do que a passagem do homem por esse mundo aqui, ou da existência dele. Quando o Senhor ele entra no mérito exatamente do quê? Do que diz respeito à vida do homem no mundo, da sua existência, da sua passagem aqui, nesse mundo, e daquela outra vida, da vida eterna, da vida indestrutível, da vida que ele pregou. Então nota que ele não está tornando ela desprezível, insignificante, mas está dizendo que existe uma vida acima desta material e de passagem da vida do mundo, que é mais importante, que a vida que ele trouxe. O texto, Mateus 10, versículo 28, mais vale a vida da alma do que a vida do corpo. Então o Senhor ele separou, ele trabalhou com essas especificações para deixar claro que quando eu e você entrássemos na esfera do acontecimento redentivo que ele cumpriu, que nós realmente tivéssemos essa orientação do que é mais importante, do princípio básico, da vida redentiva que ele representa para todos nós. Então existe um conceito de vida que Jesus defendeu, que não é a vida do mundo. A vida do mundo aqui, segundo o meu Senhor, ela não é desprezível, ela não é insignificante, ela não é a prioridade. Ela não é o princípio. Como diz lá Tiago, né? Ela existe, mas está de passagem, uma hora ela vai acabar, e uma outra vida segue. Para a eternidade, que é a vida da alma, e a preocupação aqui é essa, para onde ela vai e de quem é ela. Aí surge o interesse do Evangelho de esclarecer esse assunto, de que essa passagem não é natural, é redentiva. O direito não é comum, por isso redentivo. Então eu queria chamar a atenção de quem está pela internet e quem está aqui na sede, de que a igreja hoje, ela classifica, ela define que a vida que o Senhor pregou é a vida que consiste alma, corpo, espírito, homem e mundo. E não é. Outro dia mesmo me vi pegando em cima desse púlpito pregando isso para você. Jesus ele não especificou nenhum interesse, nenhum compromisso de reforma com esse sistema. Não há interesse nele de reconstruir, nem modificar, nem transformar esse mundo. Mas a maioria das igrejas pregam isso. Por quê? Porque você já sabe a serviço de quem elas estão.
Eu falei aqui do protestantismo. A reforma protestante ela serviu de chave de ativação e emancipação para a maçonaria e também para isso, para questões políticas e industriais, porque é óbvio, se eu começar a pregar aqui a salvação da alma e me dedicar a falar da passagem para a vida eterna e não isso, do que você vai ser no mundo, porque não é a especificação do Evangelho do Senhor, saber o que você vai ser no mundo como profissional e coisa do tipo. Não vai render para eles. É uma coisa meio que óbvia. Que se a igreja começar a pregar que evangelho é procriação, é formação de família, é trabalho, é vida social, é vida cultural, é vida política, etc, etc, muita igreja vai ajudar o esquema e vai fazer render o esquema, tanto político como industrial. Esse materialismo é consumo. Então você precisa fazer a diferença diante desse cenário estúpido, banalizado, que nós estamos vendo hoje, que é o movimento evangélico. Porque muita gente dentro da igreja, e poucos, eu digo, tem o privilégio exatamente de entender o que eu estou falando aqui. Que alguns nem entendem mais. Então Jesus ele não veio defender a vida do mundo. Ele veio em defesa da vida da alma e da vida indestrutível, que é a vida eterna. Então são dois conceitos de vida que se separam quando Jesus define o que é mais importante e o que é prioridade para nós aqui. Mais vale a alma do que o corpo. E isso não gera consumo, não é indústria, não é político. Então por isso que muitas vezes não pregam a vinda de Jesus, não pregam o arrebatamento, não falam, né, da vida eterna com ênfase e especificações, mas se dedicam extremamente com essa preocupação de dar orientações de como o cidadão tem que ser cidadão, de como o político tem que ser político, de como o profissional tem que ser profissional, e não é papel da igreja, pô. Eu já falei, você quer ter uma profissão, você vai buscar uma especialização e vai estudar na área que você quer atuar. Mas não é chamado cristão. O tipo de profissão que você vai ter, não é chamado cristão, entendeu? Com quem você vai casar, com quem você vai formar a família. Tendo em vista que salvação é um chamado individual, não é um chamado familiar. Ah, eu vou casar com uma espírita. Ah, eu vou casar com uma macumbeira. Esse é um problema seu. Se você aguentar o baque, o tranco, isso é um problema seu. A questão é que quando a gente começa a falar da fé, nós falamos de uma outra esfera. Entendeu? De uma esfera que traz elementos importantíssimos para a nossa doutrinação, para o nosso ensino, que surgem da autoridade messiânica de Jesus, e não isso, de pensamentos qualquer, para não dizer que em alguns aspectos isso aí é até vulgar. Amém? Defina o conceito de vida. Ele definiu. Então escolha qual é a vida que você está querendo lutar agora por ela. Se é esta do mundo, ou aquela que ele te prometeu.